Oi, eu sou o Murilo e seguinte, vamos falar um pouquinho sobre Amores Materialistas. Bom, em Amores Materialistas a gente conhece a história de três personagens, focando na Lucy, que é interpretada pela Dakota Johnson, o Harry, que é interpretado pelo Pedro Pascal, e o John, que é interpretado pelo Chris Evans. O filme é uma produção da A24, o que já me chama bastante a atenção pelo histórico deles, como em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que, diga-se de passagem, é o meu filme favorito, O Cavaleiro Verde, O Homem do Norte, Pobres Criaturas e vários outros filmes de peso que a A24 vem entregando. Então a A24 não tenta fazer o melhor filme do mundo, mas sempre apresenta um conceito da melhor forma possível na visão do diretor e do roteirista. Mas esse filme, a história fala sobre relacionamento, casamento, a vida que você vai viver e levar ao lado de uma pessoa e como você escolhe isso. Não é só sobre amor, é sobre quem vai envelhecer com você, quem vai trocar sua fralda, quando você for velho, e até quem vai enterrar você quando você morrer. Tudo isso ao lado de uma pessoa que você escolheu para casar. E como é um filme da A24, já no começo temos um casal na Idade da Pedra se casando, do jeito deles pelo menos. Logo depois conhecemos Lucy, uma mulher solteira, que deve ter uns 30 e poucos anos, 40, que trabalha como casamenteira, que é basicamente um Tinder humano. Ela junta pessoas que combinam. Só que já aí a gente vê que as pessoas são bem superficiais. Os pedidos eram sempre assim: homens brancos, altos, ricos, malhados, que se vestiam bem, sempre o padrão. Como Lucy é muito boa no que faz, um dos seus casais que ela juntou vão se casar. E assim completando 9 casamentos bem-sucedidos na mão dela. O número que na profissão dela é para se destacar. Mas mesmo nesse ambiente onde todo mundo comemora o amor, as pessoas são bem frias entre si, com os colegas, como o filme mostra um pouquinho depois em uma cena mais específica. No casamento, Lucy encontra Harry, que é o irmão mais novo do noivo, e ele acaba escutando sobre o trabalho dela. Só que ele não quer contratar ela, ele quer sair com ela, o que já causa uma primeira impressão, já que na empresa dela, esse cara como ele e o irmão, são chamados de unicórnio, porque são exatamente o que as mulheres sempre procuram, é o padrão. E nesse momento, já dá pra ver que Lucy não se valoriza de forma alguma. Ela acredita que não merece ser amada, que ela vai morrer sozinha, algo que ela mesma diz para uma colega em uma cena antes. Mas mesmo assim, ele insiste. Só que isso é interrompido por John. E assim conhecemos ele, que também está no casamento, só que dessa vez trabalhando. E ele acaba interrompendo os dois, trazendo a bebida favorita de Lucy. E assim a gente tem o primeiro contato entre esses três. E até aqui eu não sabia do que o filme se tratava, pra falar a verdade. Eu achei que seria um triângulo amoroso, que ela ia ter que escolher entre os dois, ou até mesmo algo mais ousado, quem sabe, com ela tendo um relacionamento com os dois ao mesmo tempo, uma poligamia talvez. Mas a resposta foi bem pior do que eu imaginei. Logo em seguida, a gente já entende que John é um ex-namorado de Lucy. Eles ficaram juntos por volta de 5 anos. Na teoria, era o casal perfeito, porque vinham de famílias tóxicas, sem dinheiro e acabariam igual aos pais. E sério, é assim que ela pensa e é totalmente idiota. A Lucy não se valoriza nem um pouco. Mesmo lidando com relacionamentos todos os dias, ela acha que não merece algo bom, porque ela veio de uma família sem exemplos bons. E mesmo assim, depois de tudo que ela passou com John, um homem sem futuro, que morava com os 2 amigos já sendo velho e ainda brigava por dinheiro, ela ainda considera ele a melhor opção. Para você ter uma ideia, no aniversário de 5 anos dele, ele não quis pagar em volta de $25 em estacionamento para comemorar o aniversário deles em um restaurante, o que fez eles acabar oficialmente terminando. Bom, mas voltando para o momento atual, ela começa a se envolver com Harry. Ela sai com ele e ele trata ela de uma forma muito positiva. Ele sempre é amável, atencioso, sem jogar na cara que é rico.
mas ele dispõe para ela essa condição que ele tem. Era impossível ignorar que ele tinha dinheiro, mas nunca foi um problema. O ponto é que ela simplesmente acreditava que não merecia aquilo. Depois de algumas semanas com Harry, eles iam viajar para a Islândia, que era o sonho dela. Mas antes, vamos voltar para o trabalho dela. Um dia, uma cliente chamada Sophie sofreu uma agressão durante o encontro que Lucy marcou para ela. O cara tinha bebido e foi atrás dela no banheiro e bateu nela. Isso fez a Sophie abrir um processo contra a empresa. Quando Lucy descobriu, ela ficou em choque e teve um pequeno burnout. A chefe mandou ela viajar para esfriar a cabeça, dizendo que essas coisas às vezes aconteciam. E graças a isso, junto com o sonho dela de viajar e o cara rico, ela junta tudo isso e acaba realmente indo se viajar. Só que na noite da viagem, ela decide que o Harry não é o homem para ela. Simplesmente assim, no mesmo dia da viagem, na mesma noite, ela vai embora. E não volta para casa, porque ela tinha alugado durante essas férias que ela ia passar a casa dela. Então ela vai atrás de John. Mas ele nem deixa ela entrar pela porta, porque a casa dele estava no lixão, os caras estavam lá, e ele pede para ela esperar lá fora. Então quando os dois acabam se encontrando e ela comenta sobre o que aconteceu, eles decidem que iam viajar juntos naquele dia, porque ele tinha recebido um cachê de uma peça que ele fez, e simplesmente saíram e foram por aí. Então, no mesmo dia, eles viajaram juntos, ficaram juntos, viram um casamento, eles se beijaram, e teve ali uma conversa. Só ele falou pra ela que não podia oferecer nada além de amor, porque era aparentemente a única coisa que ele poderia oferecer. Obviamente não pensa em ter um futuro. Só que Sophie, que tinha processado a empresa e não queria olhar pra Lucy, acaba ligando pra ela de repente, dizendo que o homem que agrediu estava na porta dela e que não tinha mais ninguém para ela ligar. O que faz a Lucy sair simplesmente da onde ela tá com o John e ir até a casa da Sophie, que ela disse que demoraria em torno de 1 hora. Então eles viajaram o dia inteiro, mas foi resumido a 1 hora. E chegando lá, ela acaba não encontrando o cara. E ela conversa com a Sophie, falando que ia encontrar para ela o príncipe que ela sempre sonhou e que ela não podia desistir. Então a Lucy falou de novo sobre o emprego que nem ela mesma acreditava nesse momento. E passando um pouquinho depois desse assunto, o dia já tinha amanhecido, o John tinha ficado do lado de fora. Ela vai até o John e decide que vai ficar com ele. Bom, simplesmente assim. Tudo isso em um único dia. Ela desiste do cara, desiste de viajar, ajuda a pessoa que nem queria ver ela nunca mais e decide que vai passar o resto da vida com o cara porque o que ele tinha a oferecer era tudo que ela merecia. E para terminar o filme, ela acaba recebendo uma oportunidade de ser gerente na empresa que ela trabalhava. Mas quem liga, né? Porque ela não. Simplesmente ela dá a entender que não vai aceitar, que ela vai ficar com o John que realmente tá ali só oferecendo amor. E o final do filme tem um paralelo com o casamento no começo da Idade da Pedra. E tem aquele questionamento, né? Como as pessoas antigamente se casavam? Qual que eram os pedidos? Era ainda que a pessoa fosse branco, alto, rico, pobre? Como que funcionava? Bom, é um bom questionamento, é um bom assunto para se tratar. O problema é que é um assunto totalmente desnecessário em um filme que a gente não se importa. É um filme que toda vez que eu penso, eu fico com raiva. É um filme onde Lucy não se valoriza e acha que não pode ter um relacionamento bom porque ela veio de uma família ruim e que ela não tem futuro na vida de um relacionamento. Então, no mínimo, ela deveria fazer o que ela fez no começo e morrer sozinha. Porque a ideia que ela teve, ela só tinha... Realmente, se fosse uma escolha, ela fez a escolha errada. E é aquela escolha errada que ela vai levar pro resto da vida e que provavelmente não vai beneficiar ela em nada. Pra mim, realmente, é um filme que nem o básico ele consegue entregar. Ele apresenta coisas que não fazem sentido ou que não duram o tempo suficiente para fazer você se importar ou pensar sobre aquilo. E no fim, ele só tinha uma escolha e ela fez errada. Assim como eu, que escolhi assistir esse filme. Bom, eu acho que esse filme é uma nota 5 e cada vez mais que eu penso sobre ele me estressa mais e me faz diminuir essa nota. Mas, e aí?
Você gostou? Você vai assistir esse filme? Diz aí no comentário e você escolheu a pessoa certa que você vai passar o resto da sua vida? Essa é a maior questão do filme. Mas ninguém se importa.